Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora nos atualizarmos aqui nesse sábado o que aconteceu nessa semana. Quero falar um pouco de mercado americano, Bitcoin e quero trazer um bilhete legal que o Cauê Oliveira fez em relação ao ouro. E quero te atualizar também com as próximas informações relevantes para essa semana que vai entrar, porque tem coisa complicada aí para a gente monitorar e acompanhar. Mas sem muita enrolação, vamos lá. Nessa semana, pessoal, vamos relembrar um pouquinho. Entre sexta, sábado e domingo, o Trump taxa a União Europeia por causa que ele quer a Groenlândia e fica nesse blá blá blá. O SP500 abre com um gapzão de baixa, tem uma queda forte e o Bitcoin ele vem junto também nessa queda, ok? Só que perto de terça para quarta-feira esse problema acaba. O SP500 fecha o gap, no semanal fica positivo, mais ou menos no 0 a 0, e o Bitcoin ainda no semanal, ele continua me devendo aqui quase entre 3 a quase 4% em relação à notícia. Então preste atenção, temos grana no mercado, só que não é cripto, é mercado americano. Por quê? Olha o tamanho da vela do ouro nessa semana, justamente por causa dessas incertezas, e mesmo assim, pessoal, resolveu o problema entre a União Europeia e os Estados Unidos. E olha como fechou a vela do ouro na sexta-feira. Lindo! Nem fechou o gap aqui na casa dos 4.595 e 4.600, tá? Então eu tenho um DXY fraco, tenho um SP500 parado e tenho um ouro disparando e eu tenho um Bitcoin aqui lateral. Vou analisar com mais detalhes aqui porque está fazendo um movimento de baixa Bitcoin. Quero passar mais detalhes para vocês em relação a isso. Só que para essa semana, olha o que a gente tem de informação relevante. Terça-feira, 27, confiança do consumidor. Então isso a gente precisa monitorar e acompanhar. Já na quarta, a gente tem dois problemas. Tem o Trump discursando às 10h30 e eu tenho o Fed discursando a partir das 16 horas e falando em relação à taxa de juros, tá? Parece que nós vamos ter uma manutenção na taxa de juros, até porque o PCL veio abaixo do esperado nessa semana. Então isso não há um motivo para o Fed cortar. Tá meio que estabilizando a inflação ali, ok? Então, quarta-feira Trump fala e quarta-feira Fed fala e a gente fica sabendo ali em relação à taxa de juros. Mas, quinta-feira, pedido de seguro-desempregos e sexta-feira nós temos o PPI ali também para monitorar e acompanhar, tá? Então, nós não temos uma semana de paz desde quando iniciou aí no dia 1º de janeiro de 2026, tá bom? Agora, pessoal, quero passar para vocês aqui essa informação que o Cauê Oliveira trouxe em relação ao ouro, porque é o que está detonando. De 2022 a 2025 eu já mostrei a vocês, o Bitcoin subiu, o SP500 subiu, mas o ouro ele pegou 20 trilhões de dólares nessa brincadeira. O SP500, 7 magníficas, pegou 16, Bitcoin pegou 2 trilhões, vamos arredondar, e mesmo juntando as 7 magníficas junto com o Bitcoin, não pegou a totalidade que o ouro pegou, tá? E agora já deve estar pegando os 21, quase 22 trilhões de dólares. Mas olha que interessante, a alta do ouro não é apenas uma euforia especulativa. Quem afirma isso desconsidera quem está realmente comprando. Desde 2022, os bancos centrais acumularam 3.500 toneladas de ouro. A China sozinha levou suas reservas recordes para 74,1 milhões de onças. Enquanto isso, holdings chineses e treasuries americanos caíram para as mínimas de 18 anos. É reposicionamento estratégico. O gráfico abaixo mostra algo ainda mais relevante. A partir de 25, compradores de alta convicção aceleraram. Bancos centrais e ETFs competindo por ofertas limitadas de lingotes. Isso não é especulação de curto prazo. São instituições que compram independente de preço, porque o objetivo não é retorno, é hedge contra desvalorização monetária. E tem um motivo estrutural por trás disso. Governos globais estão sentados sobre montantes de dívidas insustentáveis. Os Estados Unidos têm uma dívida acima de 120% do PIB. Europa, Japão e China enfrentam dinâmicas parecidas. A solução histórica para esse tipo de problema sempre foi a mesma:
monetização da dívida, imprimir para pagar. Os bancos centrais sabem disso, por isso estão migrando para ativos que não podem ser diluídos por impressão de moeda. Ouro é o trade óbvio agora, mas tem um ativo que herda essa mesma lógica com uma vantagem crítica: Bitcoin. BTC carrega a mesma propriedade de escassez absoluta do ouro, mas com liquidez 24/7. Portabilidade digital e oferta matematicamente limitada. Quanto à próxima onda de monetização de dívida vier, e ela vai vir, Bitcoin se posiciona como uma versão nativa digital do Debased Trade. O ouro já está precificando isso. Você já está preparado para quando o Bitcoin também precificar? Então aqui, pessoal, ele traz uma informação relevante, porque normalmente a gente chama Bitcoin de reserva digital. Só que essa grana não veio para o Bitcoin, essa grana veio para o ouro, mas é aquilo que eu venho monitorando e acompanhando com vocês. E na hora que os grandes investidores começarem a realizar esse lucro, porque querendo ou não, o dinheiro muda de mão e o dinheiro ele circula entre setores. E na hora que esse ouro começar a corrigir, para onde vai vir essa grana? Já comentei a vocês, 20 trilhões de dólares entrou só no ouro desde 2022. Não estou contando prata e não estou contando paládio. Então sim, ouro ele é uma reserva estratégica que bancos e instituições estão comprando. Mas e o Bitcoin? Quando será que a gente vai ver essa grana aí? Porque não tem nem 2 trilhões no preço do BTC. Vindo 10%, 20% disso. Que preço o Bitcoin ele vai chegar vindo 10% ou 15% em relação a isso, tá? Então, esse ciclo não foi do Bitcoin, não foi do mercado americano, e sim do ouro, ok? Então, fique esperto em relação a esse bilhete e eu vou deixar nos comentários aí para vocês, ok? Agora, pegando criptomoedas, pessoal, como é que tá a situação hoje? Crypto Bubbles, vamos lá. Tem algumas coisas subindo, hein? Olha que legal. Bom cafezinho para vocês aí. Kaia subindo 38, River subindo 32, Paul caindo 3.7 e IP subindo 8. Então eu tenho metade subindo em altcoins e metade caindo aqui, ok? Tenho metade subindo entre top 1 e top 100 e eu tenho top 800, top 900 caindo 0,43. Agora, CryptoRank, dinheiro no spot. E não só isso, índice de medo e ganância. Como é que está a situação agora nesse exato momento? Infelizmente, a gente volta para o índice de medo e ganância para medo extremo, 25, até porque o Bitcoin ele não volta a entregar o que o SP500 entregou, então o Bitcoin deveria estar numa tendência de alta hoje, tocando ali perto da casa dos 93 mil, e ele não voltou. Então é por isso que o índice de medo e ganância continua no medo extremo. O market cap sobe 0,86, mas era para estar batendo 3 trilhões e 500. O volume no spot cai 11%, dominância cai 0,29 do Bitcoin e a dominância do Ethereum levemente sobe 0,23, tá? 24 horas, Bitcoin sobe 0,56, mas é pouco. Ethereum sobe 1,10, BNB sobe 0,38, XRP sobe 0,22, Solana cai 0,24, TRX cai 4,24 e Doge agora cai nesse exato momento 0,45. Então, tenho metade subindo e metade caindo. Mas não só as altcoins, pessoal, quero dar uma olhada nos setores e ver os ETFs também, porque provavelmente os ETFs sofreram nesses últimos dias, né? Mas a princípio, começando com setores aqui com vocês. NFT sobe 1,11%, RWA cai 0,10%, Games 0,46% de alta, DePIN 0,55%, SocialFi sobe 0,59%, Inteligência Artificial sobe 0,44%, DeFi hoje performando bem, subindo 2,30% e Meme subindo agora 0,14%, ok? Então, os setores estão subindo, mas não é aquela força que a gente costumava ver ali, principalmente no comecinho do ano, né? ETFs, sexta-feira, Bitcoin fecha negativo, ok? Então eu tenho já 1, 2, 3, 4 dias negativos em relação aos ETFs de BTC. ETF de Ethereum ontem também fecha negativo e eu tenho também
em ETF de Ethereum 3 dias consecutivos negativos. XRP, como é que se situou nesses últimos dias? Fechou positivo, 2 milhões. ETF de Solana, positivo, 1 milhão. ETF de Doge, ninguém quis comprar Doge, tá? Então, hoje eu tenho alguns setores subindo, mas não está entregando o que deveria entregar. E ETF de Bitcoin, que é o principal, e o ETF de Ethereum, que também é um dos principais, não entregou o que deveria entregar. Mas vamos lá, pessoal. CoinGlass, como é que está a situação no dia de hoje? Eu tenho um volume no mercado futuros acima 40%, então não era para ter esse volume aqui agora no spot. Primeiro trimestre, hoje, 24 de janeiro, ainda me diz que é positivo. Janeiro fica nessa média entre 1 a 3,64, 69, mas fevereiro me diz que é bom. Será que vai entregar o que deveria entregar, pelo menos na média? Porque o Trump ferrou fevereiro do ano passado, de 2025. E primeiro trimestre me diz que é positivo, tá bom, pessoal? Então, acompanhar e monitorar. Já na parte da liquidação no contexto geral, olha como é que tá bagunçado o mercado. 24 horas liquida mais na venda do que na compra. 12 horas pega dos dois lados. 4 horas pega dos dois lados. E 1 hora pega em ambos os lados. Mas agora eu tenho as corretoras nas 4 horas liquidando em ambos os lados. E 1 hora agora também liquidando em ambos os lados, tá? Eu tô vendo rotação de grana, pessoal, em alguns ativos. Então o ativo sobe, a galera realiza, busca outro ativo, a galera realiza e sim fica nesse lenga-lenga. Por quê? Eu olhando para o preço do Bitcoin nos últimos 4 dias, agora dá uma olhada com mais profundidade aqui no preço, ele tá lateral. Então, em vez do marvado do BTC ele pegar e voltar aqui nessa região dos 93, ele tá com birrinha. 21 parado, 22, 23 e no dia de hoje também parado. Só que é o seguinte, eu tenho a 9 e eu tenho a 20 agora querendo buscar o preço. Isso não é bom. Em tendência de baixa, isso não é bom porque a média pode servir como resistência. Servindo como resistência, complicou. E não só isso, mas agora eu tenho que monitorar a retração de Fibo também. Pode vir nos 91, 122 e pode vir nos 92 aqui e fazer um pivô, pessoal, de baixa agora, viu? Ó, pode fazer esse movimento aqui para continuar essa região. Mas eu olhando para o ouro e eu olhando para o SP500, basicamente não tá vindo grana para Bitcoin. Não vir grana não quer dizer que o mercado vai corrigir. Ele fica lateral, ele fica parado até começar a ver uma grana nova, que é exatamente isso que está acontecendo. 4 dias parado, mas no 4 horas começa a me chamar a atenção esse movimento, que é basicamente uma bandeirinha de baixa, ok, pessoal? E isso não me agrada. Então, o Bitcoin, suporte relevante 88.256 e resistência chata com a média móvel de 200 no 4 horas, atrapalhando 91.166, tá bom? É isso que a gente tem de resumo de mercado para essa semana e para a próxima semana também, ok, pessoal? Novamente, muito obrigado pela sua presença, um bom final de semana. Não é inscrito, se inscreva no canal e eu quero ser educado, dar bom dia para vocês aí nesse sabadão, tá bom? Aqui embaixo.